Algum tempo atrás eu falei algumas partes da oração do Pai Nosso, algumas reflexões, algumas percepções e deu um compilado de 3 mensagens. E hoje eu vou acrescentar mais um pouco a essa série de reflexões a respeito da oração do Pai Nosso. Lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 11, dentro do que compõe a oração do Pai Nosso, está escrito assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então vamos refletir sobre esse trecho. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então o pão, ele é nosso. Então você imagina mais ou menos assim. Pense em um mundo que quem tem muito compartilhe com aquele que não tem nada, para que aquele que não tem nada tenha o mínimo para manter a sua dignidade. Imagina um mundo que quem tem muito não tenha tanto a ponto de que falte a outros e que falte a dignidade, que retire a dignidade de outros. Esse pensamento parece um pensamento que tem conotação política, né? Parece que tem uma conotação de a pessoa se fixar em algum polo extremo da política. Tem gente que vai ouvir e vai pensar assim, mas não tem nada a ver. O apóstolo Paulo falou algo parecido em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 14 e 15. Ele fala assim: a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também na sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve de menos. Que você não interprete, a Bíblia através de convicções ou preferências políticas. Quando o assunto é compartilhar, dividir, quando o assunto são os necessitados, desfavorecidos. Porque o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, a obra de Jesus na cruz do Calvário, não tem nada a ver com o reino terrestre. Você pode notar isso quando Jesus foi tentado pelo diabo. Lhe foi oferecido os reinos da terra e Jesus rejeitou, resistindo assim àquela tentação que o diabo estava ali fazendo com ele. A nossa referência é a vida de Jesus. Por ele, lemos e entendemos a Bíblia. O que tiver na Bíblia e passar pelo filtro de Jesus, ok, seguimos. O que tiver na Bíblia e não estiver em Jesus, não passar pelo filtro de Jesus, caducou, não seguimos. Porque aquilo serviu apenas naquele contexto histórico ao qual estava acontecendo aqueles fatos. Então vamos lá, livre dessa conotação política desse tema ou das preferências entre os extremos opostos da política. Então fica mais simples entender o significado, o pão nosso. E nós vamos ver em vários episódios bíblicos que exemplifica esse significado do pão nosso. João Batista, um exemplo, em Lucas capítulo 3, ele estava às margens do Rio Jordão e muitos vindo até ele para ser batizado. Em um momento ali, João Batista disse: olha, produzam frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. E venham e se batizem. Porque alguns estavam indo ali se batizar com João Batista como se fosse só um banho de água, um ritual ali. E não estavam entendendo a mensagem do arrependei-vos.
arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a multidão interrogou João Batista assim: então, o que vamos fazer para produzir frutos dignos de arrependimento? E dentre as várias coisas que João respondeu, ele disse assim: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. Ou seja, quem tiver 2 peças de roupa, reparta com aquele que não tem nenhuma. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Quem tiver alimentos, que reparta com quem não tem. Olha aí o entendimento do que é o pão nosso, que Jesus disse lá na oração do Pai Nosso. Um outro exemplo é o que Mateus, no Evangelho de Mateus, está registrado as palavras do próprio Jesus Cristo, que num momento Jesus falou assim: olha, aqueles que estiverem à direita do meu Pai vão ouvir de mim assim: vinde, benditos do meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí Jesus fala assim, tive fome e deste-me de comer. Tive sede e você me deu de beber. Eu era estrangeiro e você me hospedou. Eu estava nu e você me vestiu. Eu adoeci e você foi me visitar. Eu estava na prisão e você foi me ver. Aí os justos, nesse dia da salvação, nesse dia da redenção, nesse dia que todo mundo vai comparecer diante de Deus, os justos vão responder assim: ué, como assim, Jesus? Quando te vimos com fome e te demos de comer, quando te vimos com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e a gente foi lá te visitar. Como, Jesus? Em que momento isso aconteceu? E Jesus, lá naquele dia, vai responder assim: em verdade, eu digo para vocês, quando vocês fizeram a um desses pequeninos irmãos, ou seja, aqueles que estão em condição de vulnerabilidade, desfavorecidos, desprovidos, esses meus pequeninos irmãos, quando vocês fizeram para eles, na verdade, vocês estavam fazendo para mim. Olha aí um pouco mais do significado do pão nosso, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. No Novo Testamento, você vai ver muitas passagens falando do significado do pão nosso, dessa questão da partilha, dessa questão do se doar. E nós vamos ver nas cartas de Paulo em Coríntios, nas 2 cartas de Paulo, na primeira que a gente fala 1 Coríntios e na segunda carta que a gente fala 2 Coríntios. Nessas 2 cartas nós vamos ver Paulo administrando coletas de ajuda financeira, coletas de doações financeiras para ajudar os irmãos pobres da região da Judéia. Então Paulo ele mobiliza vários pequenos grupos, várias pequenas comunidades, várias pequenas pessoas que se reuniam em nome de Jesus e ele faz uma coleta de uma ajuda financeira para os irmãos cristãos pobres da Judéia, que estavam passando uma dificuldade extrema na região da Judéia naquela época. Aí a gente vê isso em 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 1 ao 3, quando fala assim, quanto à coleta que é para os santos, ou seja, para os irmãos, assim como dei ordem às comunidades da Galácia, fazei do mesmo modo vocês de Corinto. Todo primeiro dia da semana, cada um de vós, da sua própria casa, ponha algo de lado, em reserva, conforme você tiver prosperado, conforme as suas posses. Então, aos homens que vocês recomendarem por cartas, vão enviar essa vossa bondade, essa vossa dádiva,
essa vossa demonstração de partilha, vocês vão levar lá para Jerusalém, para os irmãos da Judéia. Aí a gente vai ver o resultado disso em outro trecho, né? Segundo Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 ao 4, um ano mais tarde, um ano depois, né? Aí Paulo vai falar assim: também os irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às comunidades da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância da sua alegria, como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-vos com muitos rogos de graça e comunicação desse serviço que se fazia para com os irmãos da comunidade. Então olha só, ele fala aqui do episódio que os irmãos da Macedônia, ainda que eram pobres, ainda que também estavam ali passando dificuldade, eles voluntariamente se reuniram para levantar recursos financeiros para ser enviado lá para a comunidade de Jerusalém, da Judéia, que estava passando dificuldade. Nesse princípio você vai perceber uma coisa: ninguém era obrigado a fazer nada, era tudo voluntário. E ninguém era obrigado ou era recomendado a dar mais do que podia. E tudo era com a motivação de uma questão de equiparação, como aquilo que eu comentei no princípio, né? Que quem tem muito, compartilhe com quem não tem nada, para que aquele que não tem nada tenha pelo menos um mínimo para manter a sua dignidade. E aquele que tem muito, que não tenha tanto que falte a outros, que seja retirado a dignidade desses outros. Você vai ver isso acontecendo nas cartas de Coríntios. E o resumo é o que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Porque um vai dizer assim: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a fé sem obras é morta. E as obras da fé é essa que nós lemos da atitude dos irmãos de Corinto, e é essa que nós lemos na atitude de Jesus falando lá no sermão, em Mateus capítulo 25, e João falando na beira do Rio Jordão quando batizava as pessoas ali para o arrependimento. O pão de cada dia, ou o pão nosso, né? O pão é nosso. O pão não é só meu, não é só seu, o pão é nosso. De cada dia dá-nos hoje. Essa parte aí, ó, de cada dia dá-nos hoje, talvez é uma referência que Jesus fez ao maná que Deus mandava no deserto. Então você vai ver lá em Êxodo, né, conta a história de quando Deus liberta os hebreus lá do cativeiro do Egito, e eles andam durante 40 anos no deserto, e Deus envia a provisão, o alimento para eles, o maná, que era colhido todos os dias pela manhã, sua porção diária, suficiente para passar aquele dia. E o que acontecia é que às vezes tinha um pessoal lá que colhia um pouco a mais para guardar para o dia seguinte, demonstrando ali a desconfiança ou a falta de fé, demonstrando ali que não estava acreditando que Deus ia prover todo dia o alimento. E esses que acumulavam para o dia seguinte, quando amanhecia o dia seguinte, o maná estava podre, sem poder consumir, né? Então, o pão nosso de cada dia, talvez Jesus fez essa referência ao maná, que era uma provisão diária que Deus deu ao seu povo, e aqueles que acumulavam, representando ali a falta de fé, apodrecia. Então esse maná, essa confiança que o povo tinha que todo dia ter a provisão, representa uma dependência absoluta por Deus. Então o pão nosso
de cada dia dá-nos hoje é Jesus querendo ensinar o seguinte, que nós temos que depender de Deus todos os dias. Acordou de manhã, dependa de Deus nesse dia. Entrega o seu dia ao Senhor e vai, né? Aí você vai ver Jesus explanando um pouco sobre essa dependência por Deus em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 34. Aí fica de exercício para você ler, para você meditar, em que Jesus fala a respeito dessa ansiedade que as pessoas têm pelo dia de amanhã, o dia de amanhã, o dia de amanhã, o dia de amanhã, e as pessoas estão nesse ciclo vicioso. Então, o pão de cada dia dá-nos hoje dependência por Deus, confiança em Deus. Que assim como Deus proveu ao seu povo no deserto diariamente, assim Ele pode fazer na nossa vida. Assim como Deus proveu o povo no deserto com o maná todos os dias por 40 anos, Deus pode prover também a sua vida a cada dia, se você confiar. Se você absorver na sua vida os valores, os ensinamentos que tem, um exemplo dessa oração do Pai Nosso. E nessa parte, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E para exemplificar isso, aqui na rua de casa tem vários pés de fruta, né? E dentre eles, o pé de acerola. E eu percebi o seguinte, tem um vizinho que tem um pé de acerola muito carregado, mas muito cheio. Sabe aquela acerola vermelhinha? Isso, assim. E eu passei por ele esses dias, né? Ele estava na frente lá do pé, no portão da casa, e eu passei olhando para a acerola. Aí ele falou assim, pode pegar. Pega o tanto que você quiser, porque amanhã vai estar cheio de novo de acerola. Ó, tá tudo no chão aí, ó. Pode pegar, sobe no pé, traz escada, traz cadeira, enche a sacola aí, porque quanto mais você tirar, amanhã mais vai ter acerola aí, boa para tirar de novo. E em contrapartida tem uma outra vizinha do outro lado, que ela não gosta que pega a acerola do pé que está na calçada dela. E eu andei percebendo o seguinte, que é um pé de acerola que não tem acerola. As folhas verdes, as folhas bonitas, a árvore bonita, mas não tem fruto. Aí o que eu percebi? Quanto mais você doa, quanto mais você dá, quanto mais você compartilha, mais vai vir, mais vai surgir, mais vai aparecer e mais você vai ter para doar. Como o pé de acerola do vizinho lá que está sempre carregado. Agora, se você for avarento, né, mão de vaca, né, se você for essa pessoa que tudo é só para você, só seu, e os outros que estão passando dificuldade porque é fraco, porque isso, porque aquilo, você vai ser o pé de acerola ali que não dá fruto. É bonito, tem bastante folha, a árvore é boa, mas não tem fruto. Está entendendo o significado do pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Deus abençoe todos vocês.